Olá, meu nome é Jorge, eu sou editor de Física da editora EDB. Trabalho com editora já há 12 anos. Minha formação é em Matemática e Física com licenciatura e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a coleção de Física. O objetivo dessa coleção é construir a física para o estudante como uma ciência que se ocupa da descrição dos fenômenos naturais. A coleção é no formato digital em duas versões. Uma é a versão do aluno e a outra é a versão do professor, que é complementada com todas as OMs, resoluções e gabaritos das atividades compostas no livro. Além disso, uma versão impressa do livro acompanha a coleção. Cada volume da coleção é estruturado em unidades e cada unidade é subdividida em capítulos. No decorrer dos volumes, a coleção apresenta algumas seções. Seção Pensa a Respeito. Promove recordar, investigar, refletir, desenvolver e debater questões que contemplam o conteúdo a ser estudado. É uma seção em que o papel do aluno protagonista fica explícito. Por isso, é importante, professor, que oriente e coordene os trabalhos que podem ser feitos em duplas ou em grupos e, ao término da atividade, valide com os alunos a conclusão final que deve ser registrada em caderno. Na História da Física, é uma seção destinada a trabalhar com o que se refere à história da física, contextos, biografias, problemas antigos, desenvolvimentos teóricos ao longo do tempo. A seção Física e Interação aborda assuntos diversos relacionados ao conteúdo estudado por meio de diferentes gêneros textuais, além de promover reflexões sobre temas sociais, cidadania, saúde, meio ambiente, diversidade cultural, entre outros. A seção Conhecimento em Ação é uma seção presente em todos os capítulos, em que as atividades relacionadas ao conteúdo estudado, colaborando na ampliação do conhecimento. O professor deve sempre solicitar aos alunos que registrem as resoluções e a resposta no caderno. É importante que a correção dessa atividade seja feita em sala de aula, pois os alunos não têm acesso às resoluções. Questione sempre se algum aluno chegou à resposta correta de forma diferente e analise seu raciocínio. Caso isso ocorra, apresente aos demais alunos. Cabe sempre ao professor, sempre que possível, apresentar outras formas de raciocínio das resoluções com os alunos. Outra seção relacionada a atividades é a seção Conhecimento em Questão, que finaliza sempre as unidades. Nessa seção, apresentam-se questões do Enem, vestibulares e outros concursos selecionados de acordo com o nível de conhecimento esperado. As questões englobam todos os conteúdos estudados na unidade com o objetivo de verificar se os conhecimentos foram assimilados. É um momento, professor, de autoavaliação, mas que também colabora na formação de alunos mais confiantes para os desafios a serem enfrentados, tanto na sua vida estudantil quanto na profissional. Nessa seção, o professor deve sempre solicitar aos alunos que registrem as resoluções e respostas no caderno, e a correção das atividades deve ser feita em sala de aula, pois o aluno só tem acesso às respostas desta questão. Seção Física de Ponta apresenta deduções matemáticas, discussões mais aprofundadas dos conteúdos, apresentação de conceitos mais complexos e aplicações e desenvolvimento mais recente da física. Em experimento, apresenta-se atividades experimentais e discussões sobre elas. São priorizados os experimentos relacionados com o dia a dia do aluno, que o estimulam a investigar e refletir sobre o método científico e o funcionamento da ciência. Além das seções, o livro apresenta alguns ícones, como o ícone glossário, que apresenta o significado de termos ou palavras que o aluno possa não estar finalizado. Tem o ícone calculadora, que sugere o uso da calculadora em atividades investigativas em que o cálculo são moroso e não são essenciais para a aprendizagem do conteúdo. O ícone desafio indica que a atividade apresenta um grau maior de complexidade. O ícone conexões indica os livros, vídeos, filmes, sites e museus que envolvem o tema ou conteúdo que está sendo abordado. E o ícone CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. É um ícone de marcação de passagem do texto, sessões ou atividades nas quais se destaca uma abordagem integrada da ciência, tecnologia e sociedade. Exclusivamente na versão digital, há um enriquecimento com recursos multimídia, como vídeos, áudios, textos, atividades, links e imagens. Assim, o professor pode expandir os limites do livro e da escola, ao mesmo tempo em que se diversifica a maneira de aprender, por meio de diferentes leituras, contextos e interpretações sobre um mesmo conteúdo ou tema. Tudo isso sem depender mais de uma sala de informática da escola. Ao planejar suas aulas, o professor deve levar em consideração esses recursos
disponíveis, acessá-los previamente e incluí-los estrategicamente na sua prática docente. No planejamento de aula, os recursos disponíveis podem estar numa forma offline, que não requer uma conexão com a internet, e online, que depende de uma conexão. Os recursos multimídia se apresentam também na forma de ícones, que para acessá-los basta dar um clique. São eles: áudio, apresenta narrações, entrevistas referentes ao conteúdo ou tema estudado. Atividades, apresenta atividades extras sobre o conteúdo abordado. Geralmente, de forma estratégica, aparece durante a apresentação do conteúdo como um exemplo a ser resolvido, de forma a colaborar com a apresentação e compreensão e fixação do conteúdo. É importante que essas atividades sejam resolvidas pelo professor interagindo com os alunos. Outro ícone é o Links, que dá acesso direto a sites de instituições, revistas ou jornais, com textos, reportagens, atividades, entre outros, que abordam o tema e o conteúdo que está sendo trabalhado. Jogos. Acessa jogos online ou sugere uma atividade de aprendizagem lúdica, cujo conhecimento do conteúdo estudado é fundamental para jogar. Gabaritos. Apresenta as respostas das sessões conhecimento e ação e conhecimento-questão. Vídeo. Apresenta vídeo com conteúdo e tema a ser trabalhado. Como o vídeo é sobre o conteúdo, algumas vezes ele pode ser usado ao iniciar sua abordagem, como uma visão geral sobre o que será aprendido e suas aplicações, ou fazer o encerramento do que foi estudado. Em outros momentos, os vídeos auxiliam os estudos do conteúdo quando o aluno não está no ambiente escolar. Ícone texto extra. Apresenta textos do autor ou da internet visando ampliar e aprofundar o tema ou o conteúdo estudado. Muitas vezes, esse ícone remete à página de outros livros, quando há necessidade de relembrar um conteúdo, ou para livros de outras disciplinas, quando se trata de um tema interdisciplinar. Imagens. Apresenta ilustração, mapa ou infográfico sobre o conteúdo, ou o tema citado no texto. Conexões. Acesso a textos indicados de livros, vídeos, filmes, sites e museus que envolvem o tema ou o conteúdo que está sendo abordado. Algumas dessas indicações apresentam links de acesso direto. No livro do professor, há um ícone exclusivo que contém dicas, textos e atividades complementares, orientações metodológicas, resoluções com resposta de todas as atividades do livro. Dessa forma, o professor tem tudo o que precisa na própria página do livro. Desde o início da concepção do material, em conjunto com os autores, tomamos o cuidado que o material estivesse de acordo com o projeto pedagógico da RSE, de forma contextualizada, com temas e assuntos atuais, atraentes aos alunos da faixa etária, mas sem perder ou deixar de lado o rigor matemático e físico. A distribuição de conteúdos foram baseados numa discussão entre editor, autores e também nas tendências dos livros didáticos atuais e que foi apresentado pelos últimos guias do PNLD do MEC. No livro do primeiro ano de Física, trabalha-se a relação da física com a matemática, o método científico e as unidades de medida. Já no campo da física, movimento, dinâmica do movimento, energia e quantidade de movimento, movimento circular e gravitação. No volume do segundo ano, apresenta as oscilações de ondas, óptica geométrica, mecânica dos fluidos, propriedades térmicas da matéria. O volume que encerra o ensino médio trata das propriedades elétricas da matéria, propriedades magnéticas da matéria, a origem e fronteira do universo e encerra com matéria e energia. Dentro da concepção da coleção está presente um marco referencial. Ela é muito evidente principalmente nas seções do livro. Sempre trabalha esses valores com os alunos em sala de aula. Os autores são professores atuantes, com mais de 10 anos de experiência dos respectivos segmentos de autoria. Por isso, a coleção também foi pensada e desenvolvida com base nas suas práticas em sala de aula. Mas essa coleção não foi feita apenas com autores e editor. Para colaborar nessa construção, alguns professores da rede que irão utilizar esse livro
Foram nossos leitores críticos, com o objetivo de averiguar se estávamos a caminho certo e apresentar críticas construtivas durante a elaboração do material. Suas colaborações foram muito valiosas e importantes, inclusive para a concepção dos sumários das coleções. Tivemos também a colaboração de uma consultoria externa, totalmente independente, formada por profissionais que trabalham na avaliação de livros didáticos no programa PNLD do MEC. Todos esses cuidados que tivemos, aliados com toda a equipe de produção da editora EDB, foram para proporcionar o melhor material possível para a prática docente. Nós, editores e autores, demos o primeiro passo para a coleção. A partir de agora é com você também, professor, o qual eu convido a participar desse material que ele é colaborativo. Por se tratar de um material digital, ele pode estar sempre atualizado. Mande suas sugestões, críticas, colaborações no nosso e-mail matematica@edb.com.br ou física@edb.com.br. As suas críticas são sempre bem-vindas, para que você tenha sempre o melhor material possível na sala de aula. Eu agradeço a sua atenção e, para se aprofundar mais sobre a coleção, leia o manual do professor, também disponível na versão digital. Obrigado pela atenção.